Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Suziana Beth. E eu sou Feliciana Lopes, boa noite. Nós estamos aqui no espaço Luz e Consciência e o nosso convidado hoje é o Halisson. Ele já deve estar entrando. Hoje nós vamos falar sobre as escolhas. Como que a gente escolhe, como que a gente faz para que a gente tenha uma vida um pouco mais fácil, com alegria, com glória. Então, o nosso convidado hoje, ele vai falar sobre isso. Então, nós estamos esperando ele entrar. O Halisson é o menino da alegria. Nós o conhecemos lá no Fundamento Global, em São Paulo, no início do ano, quando nós fomos conhecer pessoalmente o Gary, Douglas e o Dan Heer. E aí a gente conheceu o Halisson, a Patrícia, todas as pessoas que estavam com a gente lá naquele momento. Então o Halisson já deve estar... Ele tinha uma live anterior a esta. Ele deve estar saindo da live para entrar aqui. A Cristina entrou, o Vinícius. Cristina, brigadão. Todas as nossas lives você está presente, você e o Vinícius. É muito importante para a gente esse apoio que vocês, nossos amigos, nos dão, para que a gente possa continuar sendo contribuição na vida das pessoas, né, Feliciana? Levando assuntos de Axis, assunto de terapias variadas que as pessoas podem ir se encontrando. Então ele ainda não chegou, mas já deve estar chegando aqui. Vamos esperar só mais um minutinho. Então a gente vai falar, como a Suzy já disse hoje, né? Sobre as nossas escolhas. Então, de uma maneira ou de outra, a gente sempre escolhe, ou de uma maneira consciente ou não tão consciente. E às vezes, as escolhas que a gente faz nos tornam leves ou tornam a gente pesado. Como que é isso, Feliciana? Explica para o pessoal enquanto o Halisson chega. Então, assim, pessoal, quando você está para decidir alguma questão e de repente aquilo pesa, é difícil você respirar, isso é pesado para você, certo? E quando você decide com consciência, com leveza, aí já fala, é leve e as coisas vêm com facilidade. E quando a gente diz no Axis que quando as coisas são leves é porque elas são verdadeiras, e quando elas ficam pesadas é porque é uma mentira na nossa vida. Então, quando a gente faz uma escolha e ela tá pesada, a gente pode se perguntar como será minha vida daqui a 5, 10, 20, 30 anos se eu fizer essa escolha? Vai ser contribuição para minha vida? Vou ganhar mais dinheiro? Vou ficar mais feliz? Então, quando a gente faz essas perguntas e a gente sente a leveza na nossa respiração, no nosso corpo, que expande, é porque é uma verdade. Então, a gente escolheu daquela forma que seria mais contribuição naquele momento. Deixa eu só dar mais uma olhadinha, ver se o Halisson já entrou aqui. Pessoal, eu acho que eu vou encerrar essa live aqui e vou entrar de novo, tá bom? Espera aí, porque eu acho que o Halisson não tá achando a gente, mas... Ele deve estar perdido. Mas que tá certinho no espaço, tá. Vamos só então esperar mais um minutinho? A Feliciana manda um WhatsApp pra ele. Mandei, já mandei. Ah, então tá. Então, enquanto isso, a gente Ele conversa está chegando, aqui. gente. A gente vai conversando. Como que são as escolhas de vocês? Uma coisa muito legal do Axis é que a gente, quando a gente fala em escolhas, a gente tem a certeza de que a gente não precisa escolher eternamente,
Porque quando a gente era pequeno, nós fomos ensinados que depois que a gente escolhesse alguma coisa, aquilo era eternamente, né, Feliciana? Sim. Aquela escolha teria que ser para sempre. Marido, o trabalho, a profissão, né? E agora com o Axis, que eles nos contam que a gente pode escolher a cada 10 minutos diferente. Então, se de repente agora eu faço uma escolha, daqui 5 minutos eu posso escolher diferente e sem nenhum julgamento, sem nenhum ponto de vista. Porque se até agora há pouco eu gostava de sorvete de chocolate, daqui 5 minutos eu posso não gostar mais e posso escolher diferente e tá tudo certo, né? Então essa característica do Axis, que fala que a gente pode escolher diferente a cada 10 segundos ou manter essa mesma escolha que está leve a cada 10 segundos, faz com que a gente tenha a certeza de que as nossas escolhas são para a nossa contribuição, né? Então, quando a gente fala de escolhas, que é o tema de hoje, a gente começa a vivenciar essas questões. Então, por exemplo, eu quero comprar um carro. Eu vou lá e pergunto: verdade, esse carro vai ser contribuição para mim? Verdade, esse carro tem todas as características que vai suprir as minhas necessidades? Se você está conversando com o vendedor e você perguntar para o vendedor: verdade, você compraria esse carro? Quando a gente usa esse termo verdade na frente da pergunta, a pessoa não tem como nos enganar. Ela conta tudo aquilo que o carro tem de defeito, não tem tantos benefícios quanto de outra marca. A pessoa acaba dizendo coisas, porque quando a gente fala a palavra verdade é tal coisa, a pessoa não tem como mentir. Então a nossa escolha, ela fica mais fácil, né, Feliciana? Com certeza. E aí, como que vocês estão escolhendo? Vocês estão escolhendo de maneira leve? Vocês estão escolhendo de maneira que nem às vezes não é tão leve? Conta aí pra gente, como que vocês estão escolhendo? Coloca ali o dedinho no coraçãozinho, manda coração pra gente, aperta o aviãozinho, manda essa live pros amigos de vocês. Lembrando assim, pessoal, que muitas vezes a gente faz uma escolha e daí, com base nas nossas crenças e nas nossas nas nossas crenças e limitações, a gente deixa de fazer aquela escolha e escolhe uma outra coisa, porque a gente acha que a gente não merece, porque a gente acha que não pode. Então, assim, como é que a gente está escolhendo hoje? Porque a minha vida hoje é com base em todas as escolhas que eu fiz até 5 minutos atrás. E quando a gente faz uma escolha, por exemplo, eu e a Feliciana escolhemos fazer as lives, né? Agora, nesse mês de novembro, as lives serão às quintas-feiras, porque nós estamos fazendo um curso às quartas e daí ficava pesado a gente ficar perdendo as nossas aulas. Então, passamos para quinta e foi super leve passar para quinta, porque fica fácil para a gente também se organizar. Então, quando a gente está fazendo essa questão de escolha, nós temos que lembrar o seguinte: nós não precisamos ter escolhas engessadas, né? Entrou também agora o Alê, lá de São Paulo, a Mariolinda, minha colega, amiga daqui de Dourados. Que legal! Fico feliz de vocês estarem aqui nos ouvindo e esperando o Halisson chegar. Daqui a pouquinho ele já deve estar por aí. Ele estava numa live junto com a Patrícia, onde ele é um dos coordenadores do Fractal. Então ele já deve estar chegando por aqui.
Enquanto isso, a gente vai conversando. A Mariolinda: oi, Suzy, não posso perder a live de hoje, tenho dificuldades em escolher. Então, Mariolinda, é isso mesmo que nós vamos falar hoje. Daqui a pouquinho o Halisson tá entrando aqui e nós vamos perceber que as escolhas, elas têm que ser fáceis para nós. Por quê? Porque a gente foi ensinado desde pequeno que a gente tem que pensar no outro, que a gente não pode se colocar em primeiro lugar, que a gente não é merecedor das escolhas que a gente faz, que a gente sempre tem que pensar no outro. Mas a nossa vida, ela diz o seguinte: eu tenho que pensar em mim primeiro, para eu estar bem, para depois eu conseguir ajudar o outro. É como quando a gente entra no avião e a aeromoça fala: ao cair as máscaras de oxigênio, coloque a sua primeiro para depois você poder ajudar o outro, né? Então, essas escolhas que a gente faz na nossa vida, elas têm que ser leves pra gente. Porque não adianta, né, Feliciana, a gente fazer uma escolha que depois ela fica pesada pra gente. Porque daí ela vai se tornar cansativa, a gente não vai ter ânimo para realizar aquela ação. Lembrando, né, Suzy, que a minha escolha, quando eu escolho no meu ser, ela deve criar mais para mim primeiro e para o reino de nós. Então, assim, eu faço a escolha para mim, mas penso também que vai criar mais para o outro. Porque quando eu estou feliz com aquela escolha, o reino de nós, que são todas as pessoas que vivem com a gente, elas vão viver melhor. Por quê? Elas vão ver que a gente está feliz, que a gente está realizada, que a gente está crescendo intelectualmente, que a gente está feliz profissionalmente, que a gente está realizada, e elas vão ficando felizes com as nossas escolhas, né? Então, quando a gente fala na questão da escolha, nós temos que levar em conta isso. Não é um egoísmo, mas sim um altruísmo, aonde eu tenho autorresponsabilidade com as minhas escolhas, aonde eu tenho a autorresponsabilidade, aonde eu tenho o altruísmo, onde eu vou me colocar em primeiro lugar para que tudo aquilo que acontecer na minha vida vá beneficiar a vida das outras pessoas também. Vamos só dar uma olhadinha aqui se ele já chegou. Ainda não. Enquanto isso, a gente vai conversando. Pessoal, quantas vezes nós temos que fazer escolhas que a gente não tem outra opção naquele momento? Quando isso acontece, né, passado algum tempo, e a gente vai olhar para aquelas escolhas, nós temos que olhar para aquelas escolhas que não foram tão legais com gratidão. Por que, Feliciana, que a gente tem que olhar com gratidão? Conta aí pra gente. Porque é um aprendizado. Com certeza aquilo trouxe alguma coisa para minha história. E eu escolhi de alguma forma aquela situação, certo? Porque a gente sempre tem uma escolha. Ainda que seja cuidar de um animalzinho. O Alisson chegou aqui. Peraí, vou colocar ele aqui. Fala, garoto! Ele já vai entrar, pessoal. Eu não mais. Cheguei. Tudo bem? Boa noite, meninas. Gratidão pelo convite. A gratidão a vocês, tão queridas. Quem está nos assistindo agora, quem está nos acompanhando aqui agora, nessa hora, né? Mas a gente é meio bem um pouco fora disso, fora de tempo e espaço para falar de escolhas. Eu não sei o que vocês estavam falando aí. Eu não peguei. A gente começou falando um pouquinho, Alisson, que o bonito do Axis é que ele nos diz que a gente não fica engessado naquela nossa escolha primeira. Sim. Que a gente tem a oportunidade da gente escolher.
E também Exatamente. a gente tem a oportunidade de ser grato a cada escolha que a gente fez no passado, que foram elas que nos trouxeram aqui Até hoje, aqui. né? Se não fossem Exatamente. essas escolhas, nós não tínhamos nos conhecido lá no Fundamento Global e nós não estaríamos juntos hoje aqui nessa live, né? Exatamente. E falar de escolha, tem uma coisa assim, muito bacana que os facilitadores falam, o André fala, a Patrícia fala, enfim, geralmente os facilitadores falam que quando você escolhe. E não importa o que aconteça, mas você diz, eu escolho isso. E já que você trouxe esse exemplo do Fundamento Global, para mim foi assim. Eu estava mais ou menos no trabalho, navegando, enfim, fazendo, não sei, eu estava fazendo alguma coisa. E eu sou do tipo bem humanoide nesse sentido. Eu nunca abro uma aba só do computador. Eu sempre abro trocentas. E aí, numa dessas, eu vi que ia ter o Fundamento Global. Será mais ou menos em dezembro, enfim. E aí, seria em São Paulo, aqui no Brasil, esse ano. Eu disse, uau, não quero saber, eu vou. E aí, quando eu vi logo, já comprei as passagens e já tinha falado para meu amigo e disse: comprei. Não sei. É em fevereiro, não tenho clareza, não sei desse dinheiro, enfim, eu vou. E foi tão assim que, tipo, em janeiro, por exemplo, eu tenho um ano e pouquinho de Access. Eu comecei, na verdade, chegou para mim com tanta facilidade, alegria e glória, tipo, sabe, as coisas, na verdade, foram chegando e foram assim, porque eu fui me abrindo para isso, claro, e também tem essa questão de receber, não é? Que as pessoas falam, tipo, as pessoas escolhem o que escolhem quando escolhem, ou então captam o que captam quando captam. E eu também ficava muito naquele espaço. Ai, vai ser bacana. Ai, faça. Ai, escolha. Só que isso, oi, Lene, bem-vinda, amor. É, isso é você ser o convite, é você ser o espaço desse convite para que as pessoas percebam e digam, uau, tem alguma coisa diferente. Tem algum borogodó. O que é que tem aí? Qual é o segredo? Não é? E é aí que é exatamente a escolha. E aí eu fiz isso, aquela escolha bem assim racional e fui. E, e um pouco antes, assim, eu já estava nessa escolha de fazer um fundamento. Primeiro, ainda estava muito ainda naquele espaço de preço. Nossa, eu vou pagar esse valor por uma classe, nossa. E outras técnicas, por assim dizer, tem os valores são muito mais acessíveis. E aquela coisa, porque a gente sempre fica nesse julgamento, sempre fica nisso, não é? Para limitar as nossas escolhas. E aí, como eu falei, não é? Eu já tinha, tipo, porque eu sabia lá no meu fundo, sabe? Eu sabia, meu ser infinito já sabia que o fundamento ia me trazer muito mais coisas, ia me trazer muito mais ferramenta, ia me trazer muito mais consciência, muito mais clareza. Assim como vocês que fizeram a escolha de levar Patrícia para o espaço de vocês, não é? Com certeza. E ela também foi uma das minhas escolhas, ela foi assim um incentivo quando eu passei a acompanhá-la, quando eu passei a acompanhar o trabalho dela, aquela coisa toda, ela que me, sabe, as facilitações que ela fazia nas lives, nos workshops, aquela coisa toda, dizia, tem mais alguma coisa aí, tem mais alguma coisa aí, tem mais algum negocinho aí. E eu sempre perguntando, e ela, ó, isso aqui você não tem ainda, a musculatura não vai ser gentil eu falar para você agora, porque aqui não é o espaço, aqui não é o momento. Aí eu disse, eu escolho fazer um fundamento com ela. E depois eu atualizei, depois do fundamento global, eu terminei atualizando essa escolha. Porque antes, inclusive, do fundamento global, veio uma outra oportunidade que nem estava se passando pela minha cabeça, que era fazer um fundamento. Eu tinha escolhido, mas foi tão assim porque o facilitador estava aqui em Salvador, meu amigo que estava sendo host me convidou, e na verdade eu disse, eu vou. Mas eu disse, eu vou naquela coisa meio tímida. Eu fui no primeiro dia, não foi para o fundamento, que eu de fato não tinha escolhido. Quer dizer, tinha escolhido, mas não tinha atualizado, que isso acontece muito. A gente fica ali na desculpinha, a gente fica ali, ah não, eu tenho anel, dinheiro, anel, cartão, ah não, isso, ah não, aquilo outro. E não vai fazendo. E aí eu fui fazer um workshop de processo corporal. Dos processos corporais, belezinha, ok. O fundamento começaria no dia seguinte.
Eu disse, não escolhi, porque para mim aquele ainda não era o momento. Até que eu tinha ido para o médico de manhã, eu estava na antessala, e ele, que era o facilitador, disse, cadê o telefone de Alisson? Eu vou ligar para ele. E aí eu disse, nossa, e agora? Agora eu não tenho, agora não dá mais saída. E aí quando ele me ligou, eu já estava a caminho do trabalho, e aí ele inclusive é um facilitador de fora, não é brasileiro. E aí eu disse, nossa, eu vou dizer, um americano a gente não enrola. Se bem que quando a gente começa a lidar com energia, a lidar com isso, a gente começa de fato a perceber a questão da congruência, que é o que as pessoas tanto falam, não é? O que você está emanando, o que você está vibrando, está congruente. Porque quando está congruente, a coisa acontece. Quando não está congruente, como a Patrícia fala, fica pesado, tem alguma mentira, não é? Tem alguma coisa ali, aí você precisa fazer mais perguntas para perceber. Ou muitas vezes também as pessoas querem se fazer de idiotas. E tudo bem. Só que, e aqui a gente faz muito disso, não é? A gente diz que vai, a gente não se compromete efetivamente. A gente diz que, eu vou fazer. Isso, antes isso me dava uma raiva, sabe? Isso me dava uma coisa assim, porque eu sabia, eu estava pouco na permissão disso. Eu não estava tão na permissão de olhar para outra pessoa e dizer, ok, e de perceber, dizer, ok, tá tudo certo. E também de eu ser esse espaço desse convite. E aí eu fiquei, ai meu Deus, é um americano. Americano a gente não enrola. É sim ou não, é aquela coisa assim, não é? E isso que eu também gosto muito de Axis, né, do negócio, por assim dizer, porque ele é desenhado de uma forma muito pragmática. É de uma forma muito simples, é de uma forma muito fácil. Você não precisa, vai lá, vem cá, faz isso, dê uma pirueta, acenda uma vela, acenda um incenso, toque a musiquinha, coloque o aroma. Inclusive, nós sabemos que numa sessão de barras você não precisa de nada disso. É até desaconselhável, não é, na verdade? Porque a gente sabe que você não vai receber 100% da sua sessão se você se utilizar desses outros recursos que as outras técnicas usam muito, enfim, aquela coisa toda. Então, quando eu me deparei com isso, sabe, com esse espaço e uma técnica cujo mantra é facilidade, alegria e glória, nossa, foi assim fantástico. Rapidinho. Foi assim fantástico. Sabe, foi ali que eu me encontrei e nesse espaço também de facilidade. Então, voltando para esse caso que eu disse, e agora? Eu não vou poder enrolar para ele. Estou pensando. Isso aqui. Ou eu escolho, ou eu não escolho. E aí eu disse para ele, o que foi que eu falei para o Matt, mais ou menos assim, eu disse, só um minuto. Eu preciso, não está pronto. Eu falei assim, não estava nos meus planos. Mas eu vou verificar aqui se meu trabalho, aquela coisa toda, porque eu teria que faltar a quinta e a sexta-feira e compensar, não é? Porque foi uma classe de final de semana. Eu disse, tudo bem, estou te esperando. Aí eu disse, ai meu Deus, agora. Aí, sabe quando aquele momento que você. Aí eu liguei para minha coordenadora, para minha chefe e disse, surgiu. Lembra do workshop passado? Surgiu uma outra oportunidade, aquela disse, vá. Eu, hã? Então eu não tinha mais desculpa. Eu não tinha mais justificativa para não escolher. Aí depois veio o outro drama, a outra parte do drama, que foi o pagamento. Ai, meu Deus, eu vou pagar isso aqui. E o cartão. Eu também, putz, eu não quero pensar. O cartão tinha acabado de chegar. Sabe? Eu tinha acabado de desbloquear o cartão. Vai. E não me arrependo em nenhum momento. E logo depois, dali, uma semana depois, eu ganhei de presente, porque meu aniversário foi um pouco depois. Aí minha mãe me deu de presente saindo da prisão do abuso, que aconteceu em São Paulo, e logo depois foi uma outra também que eles. O corpo acústico, que também a Cília Rocco facilita, e logo depois, em seguida, veio o Fundamento Global, onde nós nos conhecemos. E ali teve uma outra questão também, porque, tipo assim, eu já tinha me programado já para o Fundamento Global, que foi em fevereiro, então eu já tinha dito no trabalho, eu vou faltar essa semana, aquela coisa toda, já tinha ajustado. Mas aí, antes disso, surgiu essa oportunidade. Eu disse, vou. E aí eu disse, tá bom, tudo bem. Ainda vem um pouquinho aquela coisa da culpa.
não é esse implante da culpa, aquela coisa toda que a gente sempre fica meio que deixando de escolher por conta da culpa. Deixando de escolher por conta do que os outros vão pensar, por conta do que A vai pensar, do que B vai pensar, do que minha mãe, do que fulano vai validar, do meu filho, enfim, é muito E dinheiro, de do onde é que você vai... medo, e do medo Como... também. Do Não medo vi. também. Assim. O medo, Do... sim, o medo, ai, onde é que isso vai dar, aquela coisa toda. Só que quando a gente entra no espaço de se perceber que não tem escolha certa, nem tem escolha errada, que só tem escolha, tá? E também que a gente sai desse espaço de não se fazer de errado, mas também não significa não se fazer de errado você ser condescendente, tá? Porque o que é isso? Não se fazer de errado é ficar, ó Deus, ó céus, ó azar, ó eu rei, ó de novo, se chicoteando. Mas aí você fica presente. Ok, o que não funcionou aqui? E aí você vai para a pergunta. Beleza, o que é que eu posso fazer de diferente aqui? Como é que eu posso ir além disso daqui? E veio, muitas vezes não vem, algumas vezes vem na hora, algumas vezes vem depois, enfim, aí você faz uma escolha diferente. Agora você precisa estar comprometido e com suas barreiras bem baixas para receber o que vier. Porque se você já determinar, ok, então não adianta, porque você vai voltar para aquele espaço. Ou então, uma coisa que as pessoas também falam que é uma escolha diferente a cada 10 segundos. Que não quer dizer que você também não deve estar comprometido. E é uma linha muito tênue, essa percepção energética, não é? Tipo, do que vai engessar, do que faz você ficar preso ali naquela escolha, e do que faz você ir para o outro extremo, que é você ficar completamente descompromissado, você ficar completamente, não se responsabilizar pelas suas escolhas. Sim, porque a gente sabe que as nossas escolhas criam. Tudo que a gente, Sim. ainda que a gente não se dê conta, ainda que nós não tenhamos clareza do que nós estamos criando, ou uma escolha ou uma não escolha vai criar alguma coisa em sua vida. A questão é, criou mais, beleza, o que mais é possível. Criou menos, beleza também, o que mais é possível também. Não é? Você não vai para aquele espaço, como eu acabei de falar, ficar, ai meu Deus, olha contadinho de mim, isso aqui, eu não sei para nada, não, não. Mas também não vai, você também não vai pegar essa não criação, ou essa criação de menos, ou essa caquinha, e vai jogar para debaixo do tapete. Porque se a É, gente faz isso e joga para debaixo do tapete essa caquinha, que uma hora ela vai feder, você está sendo condescendente, você não está criando mais. E o objetivo, no meu ponto de vista, dessa escolha, da criação, é se empoderar e dizer: uau, eu posso. Uau, eu sou capaz. Uau, que mais eu estou criando aqui. E quando você vai tendo essa consciência e sendo brutalmente honesto e usando também as ferramentas, sua vida vai abrindo, não é? Vai se expandindo e é uma expansão muito dinâmica. Também tem essa questão. Às vezes a gente fala, ai, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Ou então, tipo, ai, consciência, como se isso fosse um lugar de conforto. Muitas vezes não é. Não é, porque é desconfortável. É desconfortável você olhar para você e dizer, putz, eu estou criando confusão na minha vida. Eu estou criando desculpas. Eu estou criando as saídas pelas portas do fundo. Não estou fechando. Aí você tem que se perguntar o quanto é que eu estou comprometido. Então, que Patrícia mesmo pergunta, a pergunta dela de 1 milhão. O que você quer de verdade? O que você verdadeiramente quer? O que você verdadeiramente escolhe? E falando também de escolha, tem muito aquela questão da, não vou dizer da forma e estrutura de uma escolha, mas das perguntas, né? Que é pergunta, escolha, possibilidade, contribuição. E aí eu vou me lembrar também, quando eu estava recém-chegado em Axis, assistindo a live aí, como, por exemplo, eu brinco que eu meio que sou um piriguete de artes, porque eu recebo de vários facilitadores, enfim, e sabe, várias, isso aqui, isso aqui. E o bacana também, como vocês estavam dizendo, que cada um tem o seu tchan, cada um tem, por assim dizer, a sua especialidade, cada um, por assim dizer, tem o seu borogodó. Então, uma pessoa traz um ponto de vista, ou traz uma contribuição em determinado sentido, outro traz de outro, e aí a gente vai alargando, a gente vai, sabe, ampliando a nossa consciência, por assim dizer. E aí, quando eu assistia
e é uma facilitadora que eu gosto bastante, e ela falando quando a vida dela se transformou, porque ela começou a usar as ferramentas de Access, porque de fato ela começou a escolher, e ela. Aí as pessoas perguntavam, né, para ela, o que você está fazendo? Que não sei o que ela, dá licença que eu estou escolhendo. E aí, tipo, eu não tinha muito essa clareza, sabe? Essa fala dela me marcou muito, me chamou muito, dá licença que eu estou escolhendo. Só que, tipo, porque, por exemplo, nessa realidade, o que é escolha? É sempre pela exclusão. É sempre pela exclusão. Ou isso ou aquilo. Tem até um poema de Cecília Meirelles, não é? Que muito conhecido. Ou sol ou chuva. Ou praia ou campo. Ou isso ou aquilo. Tipo, Ou ou você eu vai escolher. ou o outro, né? Porque muitas vezes as escolhas passam ou é para mim ou é para o outro. E a gente Exatamente. esquece que nossa escolha ela é feita para o reino de nós, né, Alisson? Exatamente. O que é isso, esse reino de nós? É quando você se inclui nas suas escolhas. Porque esse é o reino de nós. Você cria para você, consequentemente, você cria para todos. E você está incluído nessa escolha. Porque a criação, ou a sua não criação, vai gerar um impacto em onda e para todos, afetando a todos. Todos nós somos afetados por isso, não à toa. Também é uma outra percepção minha. Quando a gente corre barras ou um processo, de 350 a 380 mil pessoas são afetadas em algum grau. Não é quando elas se conectam, é porque a gente está em ondas. Então, quando a gente está nessa pressa, agora eu vou dizer, meninas, não é, ai, lindo, ótimo, maravilhoso, eu acordei. Não, é ser a ferramenta, como a Patrícia fala, é ser a ferramenta, seja essa ferramenta, sabe? Não se faça de errado e sempre estar também nessa disposição de fazer perguntas, de usar a ferramenta do interessante ponto de vista para não solidificar isso, para não solidificar, sabe? Essas coisas. E aí, como eu falava, porque, por exemplo, quando você vai falar de escolha para uma pessoa, de escolha para uma realidade, ou então, por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui criança, e eu digo isso porque eu tenho uma sobrinha de 4 anos. E aí, tipo, que os pais falam, escolha a sua roupa. Aí você vai, ou isso aqui, ou isso aqui, sabe? Ou então, escolha o seu presente de Natal, ou escolha o que você quer. Então, a gente é muito direcionado e a gente é muito educado, por assim dizer, a sempre limitar as nossas escolhas, a sempre fazer uma escolha a partir de um ponto de referência. Eu era muito assim também. Eu tinha muito, muito disso. E hoje, usando as ferramentas, tudo mais, eu venho quebrando isso, que é no seguinte sentido: quando eu ia comprar alguma coisa para mim, eu limitava. Eu dizia, tanto estou à disposição, por exemplo, um sapato, de pagar R$ 300 no sapato, então eu corria o shopping todo para encontrar um sapato que coubesse ali, que fosse beleza, bonito, bacana, e que coubesse naquele orçamento. Porque era isso. Então, eu achava isso o máximo. Eu achava assim, uau, eu sou um super escolhedor. Só que não. Quando você começa, de fato, a aprender a fazer perguntas, sabe, inclusive aquelas perguntas também que trazem mais consciência financeira, se você perguntar, isto aqui, se eu comprar isto, o que vai ser minha vida daqui a 5 anos, 10 anos? O que não vai ser? Sabe? Ou vai me trazer mais dinheiro, aquela coisa toda, de repente você pode. E aí você perde um pouco essa questão dessa limitação de preço e você vai para um outro espaço. Agora, claro, isso é uma musculatura, isso é, sabe, é esse exercício, é essa prática. Com o passar do tempo, que você já está tão, sabe, tão prático ali, tão coisa, você vai fazendo as perguntas que elas vão acontecendo, sabe? O tempo, por assim dizer, o tempo de resposta, porque a gente também sabe que tempo nessa realidade é uma coisa, por assim dizer, como é que eu posso dizer? É, ele não é real, não é? Ele é uma ilusão, ele é uma percepção. Cada um de nós percebe o tempo de uma forma diferente. Então, por isso que eu falo nesse sentido. Você vai aprendendo isso e você vai captando que a coisa flui. Porque, por exemplo, se você for pelo racional, tipo,
Nossa, eu vou fazer mercado. Para cada item que eu pegar na prateleira, tipo, minha lista de mercado, 30 itens. Um mercado que, se eu fizer no automático, eu faço em meia hora, eu triplo. Mas vale a pena. E aí, o meu convite para quem vai assistir essa live depois é um dia que você estiver, por exemplo, você não tiver com um compromisso, não tiver com nada, experimente. Experimente fazer isso. Experimente perguntar pro corpo. Porque a gente também, outra coisa também, meninas, falando de inclusão, a gente não inclui os nossos corpos das nossas escolhas. A gente não foi educado, por assim dizer, a incluir o nosso corpo. É como se nós fôssemos separados dele, como se fossem duas coisas distintas, sabe? Como se o seu, o espírito, enfim, a alma, e blá blá blá, fosse uma coisa e o corpo fosse outra. Não, não como se houvesse essa comunhão. A gente não é ensinado a ter uma comunhão com o nosso corpo. E muitas vezes. Só que até um pouco antes de eu entrar em Access, não é de Access chegar na minha vida, eu já tinha um pouco disso com o meu corpo, porque ele já me trazia sinais. E era mais ou menos assim quando eu estava doente. Hoje é muito raro, é muito difícil eu ficar doente, aquela coisa toda, porque eu aprendi a ter uma relação de mais companheirismo, uma relação de mais amorosidade que eu digo mais de gentileza com o meu corpo, nesse sentido de estar mais presente com ele. Mas bem antes, ele já me dava sinais, sabe? Tipo, isso aqui, alguma coisa, alguma mancha, eu dizia, eita, alguma coisa aqui. Só que o meu julgamento sobre o meu corpo era tanto, ou sobre aquilo que ele estava tentando me mostrar, que, tipo assim, sabe, eu não ouvia. Eu ia sempre ficar buscando essa validação externa, que também é o que acontece com as nossas escolhas. Eu também eu entrava muito nesse espaço. E nesse sentido, a pandemia, para mim, foi maravilhosa, porque com o isolamento social, que teve, sabe, que a gente teve que praticar hoje, já está bem assim, né? Mas logo no começo desse isolamento, tudo mais, eu comecei de fato a fazer escolhas por mim. Eu comecei de fato a prescindir da validação dos outros, porque eu ficava muito me balizando. Aí, o que será que meu amigo vai pensar? Não, o que será que minha irmã vai pensar? Não. O que será que o fulano vai pensar? Não, não, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ou então eu ficava buscando, sabe? Ou quando eu ia fazer uma classe, alguma coisa assim, fulano, o que é que você acha? Ou então ia pro Google, ficar buscando aquelas informações, sabe? Aquelas estrelinhas ali. Só que tipo, é o que vale para cada um. E hoje as pessoas olham para mim e dizem, uau, você está mudado, uau. Ou então, tipo, como eu costumo dizer, costumo brincar, eu sempre fui a ovelha holística da família, eu sempre gostei muito disso, dessas coisas todas. E de fato, como o Access não é linear, não é? Ele não tem aquela coisinha ali bonitinha, ele é completamente fora da caixinha, ele é completamente sem forma e estrutura. Você vai ali, claro, você tem uma forma e estrutura do conteúdo, uma forma pedagógica, por assim dizer, de apresentar o conteúdo. Mas uma vez que o conteúdo é apresentado a você, não tem forma e estrutura, não tem certo nem errado, cada um vai fazer o que funciona para si. E eu disse, uau! E aí as pessoas dizem, ai, você tá louco, eu tô, Alisson agora tá doido. Aí eu complemento a brincadeira, eu tô doido. E agora eu escolho ser um doido com dinheiro. Então, isso aqui porque essa é a minha escolha. Antes eu também me ofendia com isso, sabe? Eu me ofendia, eu ficava tentando o tempo todo ou validar ou invalidar o ponto de vista do outro. Agora que eu aprendi as ferramentas, inclusive de baixar barreira e de receber, que eu digo, uau! Aí, claro, a gente não vai usar a ferramenta como arma, não é? Mas isso é interessante o ponto de vista do outro. E aí, a minha forma é de lidar com isso na brincadeira. E, como eu falava, foi muito bacana, sabe, esse espaço da pandemia, porque me possibilitou me aproximar de Patrícia, ainda mais, e fazer parte da equipe de trabalho dela, aprender mais, né, exercitar mais essa musculatura, a que eu fizesse as escolhas por mim, sabe? Sem perguntar, sem esse ponto de vista, por exemplo, se uma classe de fundamento ou uma classe de SB ou um COP, sabe? Que as pessoas ainda, nossa, alguns R$ 1.000. Nossa! Que não tem muito, sabe? Esse ponto
esse ponto de vista. E logo que eu comecei também, para mim era. Eu tinha muitos pontos de vista. Nossa, como o fundamento vai custar um iPhone 5? E como é que eu vou convencer uma pessoa, sabe, a fazer o fundamento e não comprar o iPhone 5 ou o iPhone da moda, enfim, sei lá o que, sabe? Por conta do valor. Então você fica muito preso. Mas quando você vai aprendendo a sair disso, aprendendo a fazer as escolhas e a fazer as escolhas por você, e que não tem escolha certa nem escolha errada, só tem escolha que você pode escolher diferente, a coisa começa a ter um outro rumo. A coisa começa, sabe, a se abrir, aí você, uau, e começa a ficar muito mais leve, começa a ficar muito mais expansivo e começa de fato a ser divertido. Começa a, de fato, a facilidade, a alegria e a glória, ela começa a se manifestar na sua vida nas pequenas coisas, sabe? Porque também tem isso, a gente acostuma definir o que é facilidade, o que é alegria, o que é glória, ou como isso vai se manifestar na sua vida, ou em nossas vidas, não é? Como é que isso vai se apresentar. De repente, a coisa assim, é tão se apresenta de uma forma tão, sabe, tão fácil, mesmo que você fique, uau, ou de uma forma completamente inesperada. Não é porque a gente saiu, a gente abriu, como é que eu digo assim, essa definição, essa caixinha que tem que definir, que tem que concluir tudo, que tem que, sabe, essa computação de se eu faço A ao quadrado mais B ao quadrado dá C ao quadrado, tu sempre seguir essa cartilha, seguir isso. E não é assim que a vida funciona. A vida é O muito interessante dinâmica. da Como tu disse, escolha, o interessante da escolha é que não precisa ser uma escolha grandiosa. A Sim, Patrícia sempre nos diz que a gente pode começar a exercitar esse músculo da escolha escolhendo coisas pequenas. Por exemplo, hoje eu fui no mercado e eu só compro uma determinada marca de detergente para lavar a louça. Vou dar a oportunidade de escolher uma outra marca para ver o que aquilo ali também tem de bom. Nem que eu escolha alguma coisa pequena ou escolha um sabor diferente do sorvete, que eu vou na sorveteria só tomo sorvete de chocolate, dá a chance para que os outros sabores também venham pertencer ao meu paladar. E essas pequenas escolhas que a gente faz no nosso dia a dia fazem com que a gente também, né, Alisson, se sinta capaz de fazer uma outra escolha um pouco maior, né? exatamente, porque essas pequenas escolhas, elas vão nos abrindo e Paty sugere que você, tipo assim, quando você, um dia que você estiver assim, aborrecido, alguma coisa, e a gente sabe que muito, 98% não é nosso, né? Por isso também que é bacana você perguntar a quem pertence isso, devolver isso ao remetente, não é? E aí, falando um pouco disso, esse período, essa semana que passou, desse feriadão, eu estava muito, quer dizer, eu estava não, eu estava me percebendo, porque eu sabia, eu tinha clareza que não era meu. Muito. Passava qualquer coisa, eu tava chorando, eu tava muito assim. E eu, nossa, quem pertence isso é meu? Não, isso não é meu. Mas e aí eu fiquei devolvendo, sabe? Devolvendo a remetente, aquela coisa toda, enfim. Mas foi bacana eu me perceber presente, eu me perceber na consciência. Aí, ao mesmo tempo que foi bacana, foi desconfortável, sabe? Foi desconfortável eu perceber que eu estava, na verdade, a consciência de que eu estava captando coisas que não eram minhas. E que se nessa realidade a gente é levado a levar a pensar, não, nossa, ou então você vai se justificar, aí você vai para a configuração astrotípica. Ai, porque eu sou pisciano, eu sou emotivo. Quando a gente sabe que não é isso. E é, então, quando você está, sabe, meio assim, naquele espaço pequeno, faça uma escolha pequena, uma escolha diferente. Uma coisa que eu gosto muito, e até meus amigos também me falam, que tipo, você quer às vezes para ir de um lugar a outro aqui na cidade, eu dou uma volta. Mas é uma escolha diferente. Sabe? É uma escolha, tipo, deixa eu ir por esse caminho aqui que eu nunca fui. Ou então, às vezes também é bacana quando eu passo pelo mesmo caminho e aí eu vou ou num carona, ou às vezes eu estou no engarrafamento, alguma coisa assim, que eu observo a cidade de uma outra forma. Eu digo, esse prédio está aqui, sempre esteve aqui, eu nunca reparei. Eu nunca percebi isso, porque você fica tão ali no automático, tão no piloto automático, que não percebe, né? Que não fica nessa
nessa presença. E quando a gente faz essas pequenas escolhas, por exemplo, como você falou, Suzy, de um sabor de sorvete, a gente quebra essa programação. Não é? A gente meio que, sabe, quebra. Não gostou? Não foi bacana? Beleza, vai para outro. Sabe? Compra outro. Agora, se você fica para, ai meu Deus, por que era meu último R$ 50 para comprar meu Häagen-Dazs, não sei o quê. Ao invés de você. Isso é o exemplo, né? Ao invés de você entrar na pergunta, ok, o que mais é possível aqui? Ok, como presente está disponível para mim aqui? Ok, universo, quem quer me trazer alguma coisa aqui? Quem pode me presentear? Quem é que vai me achar bonito e vai estar na disposição de me presentear só por conta do meu sorriso? Enfim, o que mais é possível. Agora também é fazer isso, é ser essa energia da pergunta, é entrar nesse espaço perguntando mesmo, sabe? E nesse espaço de vulnerabilidade, nesse espaço mesmo de baixar a barreira para receber o que vem. Porque se você fica. Cris está dizendo aqui, misericórdia, é a mesmice. Então, Cris, coloca roupa nova, coloca. Ah, falando disso, de uma roupa nova. Eu também, um outro ponto de vista meu que eu tinha, e agora eu passei a escolher diferente, eu tinha aquilo. Ah, essa roupa eu vou usar numa ocasião especial, esse perfume eu vou usar naquela ocasião. Hoje, mas não, eu acordei, tipo, o corpo qual é essa? Eu teve uma roupa, eu tenho aqui a etiqueta, é essa aqui, a etiqueta, roupa nova, vou usar, por quê? Porque eu quero, porque eu posso, porque enfim, e eu também gosto muito de perfume. E aí eu digo, não, vou experimentar esse aqui, experimentar esse perfume, experimentar aquilo. Tem até um amigo meu que diz que eu sou experimentativo, porque de fato eu não fico preso. Eles, ou então, por exemplo, ir para uma pizzaria comigo. No seu armário, aqueles perfumes que você comprou na Itália e usa tudo aí pro Nilson, pro Vinícius. Vamos usar esses perfumes lá da Itália, Aqua de Parma. Fica aí bem cheirosa, porque você pode, você escolhe. Exatamente. Ela é minha prima, tá, Alisson? Por isso que eu tô falando isso. Mas é super bacana. E aí você está falando para ele, falando para mim também, porque eu trouxe alguns perfumes aqui e eu separava meus perfumes. Eu separava isso, eu dizia, não, os nacionais eu vou usar assim para o dia a dia, para uma coisa mais. Os importados, assim, eu vou usar para o tal. E esse daqui é para noite, para uma ocasião mega especial, que tipo, quando é que essa ocasião mega especial vai acontecer? Quando é que essa pessoa mega especial vai chegar? A gente não sabe. E aí, tem minha avó adora perfume, então, tipo assim, às vezes eu ficava até brigando com ela, eu dizia pra ela, eu não vou lhe dar mais perfume caro, porque ela. Mas aí ela me respondia, mas eu tô viva, então eu quero usar agora enquanto eu posso. Aí depois eu, quer saber? Enfim, e ela não tem ponto de vista a respeito de perfume, então um vidrinho de R$ 400, 500, 600, 800, enfim, pra ela, o que. Aí também vai de pessoa para pessoa, que comigo dura 6 meses, com ela é um mês, mas tá tudo certo. Entendeu? E aí eu volto a falar da pizzaria, porque, por exemplo, ir para uma pizzaria comigo é uma diversão. Porque para mim é uma diversão. Que eu escolho aquele sabor, tipo, deixa eu experimentar esse aqui que eu nunca peguei. Esse sabor aqui inusitado. Só que aí teve que foi uma vez que foi um de Alice, só que a Alice é muito salgado. É muito forte. Eu gosto de sabores fortes. Mas meus amigos não gostavam. Só que uma fatia só me servia. Hoje até fica me fazendo de errado, mas eu comprava esse errado. Hoje eu não compro mais. E aí, tipo, Alisson, então você não vai escolher a pizza. Eu digo, tudo bem, você escolhe de vocês, eu escolho a minha. Que é exatamente isso, fazer essa escolha e não se fazer de errado por isso. Tudo bem, eu escolhi aquele sabor ultra mega forte que eu não dei conta daquela vez. O que impede de eu pedir ele de uma outra vez, ou de eu experimentar de outra forma? E tudo bem, sabe? E passou, foi só uma escolha. É não dar significado, não dar peso a isso. Porque as Suzy são coleção de perfumes. Você tem quantos, Cris? A última vez que eu contei aqui, que eu contabilizei, eu tinha para mais de 40 perfumes. E aí, mesmo Você é assim, meu da marca do perfume, Alisson. eu sou o louco do perfume. E aí, para mim, não tem essa, não. Pode ser uma fazenda nacional, pode ser um perfume de catálogo. Adoro Jequiti. Pode ser um Aqua, enfim. Eu acho que você vai
fazer o fundamento aqui em Dourados junto com a Patrícia. Junto Pra com a gente dar Patrícia, um mas é possível. Ainda não Viu, conheço. Alisson? Porque a gente está só 120 quilômetros da fronteira. Em uma hora a gente está lá no Paraguai comprando tudo que pode. Gente, aí vai ser um acabamento, não vai ser um fundamento. E olha, então, diga. O filho da Cristina, que é a Cristina, minha prima, o Vinícius, e ele é um escolhedor desde que ele é muito pequenininho. Ele está na live também. Quando a gente vai num restaurante, ele fala assim: Suzy, você já comeu tal coisa? Ah, eu nunca comi. Não, vamos comer porque isso aqui é legal, porque eu quero comer isso, eu quero comer aquilo. E ele nunca pede a mesma coisa. Sempre é algo diferente. Então, assim, eu vejo tanto que as crianças já estão livres desses pontos de vista fixos, né? E eles são escolhedores natos. Exatamente. E isso é maravilhoso. Ponto de vista que se a gente escolher uma coisa, aquilo era para sempre, né? Para sempre. E aí tem uma música que diz: o para sempre, sem saber que o para sempre sempre acaba. Sim. Não é? Enfim, porque e as crianças são maravilhosas nesse aspecto, porque elas, de fato, elas não têm ponto de vista. Aí ela começa a brincar com o negócio, tá chato, aí vai para outra coisa. Aí daqui a pouco sai de um e vai para o outro. Uma criança não fica parada, por isso que eu fico meio que imaginando aqui, né, ainda nesse no atual cenário que nós estamos, como é que as crianças vão voltar para a escola? Você deixa uma criança quieta, separada do amiguinho, surreal, não é da natureza. A criança tem uma natureza muito exploratória. E como você falou, Suzy, tem muito, sabe, essa natureza de escolha mesmo, de escolher sem ponto de vista. Quero aqui, pronto, e foi. E aí a gente meio que fica picotando a criança para ela sempre caber num determinado espaço, para ela sempre caber ali. Aí foi aquilo que eu falei, a gente apresenta, eu falo no começo, a gente apresenta escolha para a criança de uma forma equivocada. Tipo, você vai escolher o passeio, ou você vai para o zoológico, ou você vai para o parque. Você não pode ir para os dois. Ou uma coisa, ou outra. Sendo que, na verdade, de repente, a criança vai meia hora em um, daqui a pouco vai para o outro. E o que mais é possível. Não é? Então, a gente também cultivar um pouco esse lado, isso é muito bacana, de não ter ponto de vista, que também é um outro exercício. Você fazer o exercício do ponto de vista, estar presente e sempre se perguntando: qual é o ponto de vista que eu tenho aqui? Qual é o ponto de vista que está por detrás disso? Ou então, qual é o ponto de vista que está criando essa escolha? Qual é o ponto de vista que está por detrás dessa escolha? E limpando, que é uma prática mesmo, é um exercício, sabe? É uma musculação, é uma musculatura. E que pode ser fácil, pode ser bacana, pode ser divertido. O Halisson, a gente estava numa live com a Patrícia e daí foi falado do fundamento na Bahia no Carnaval. Lembra disso? E eu e a Suzy falando, não, nós vamos. Depois um dia eu cheguei aqui Se no espaço. preparem, porque vai ser em Recife. Aí é a questão de escolha, o que cria mais, exatamente. A Bahia não estava criando, não estava expandindo. Uau, perguntou Recife, uau, expandiu. Então, estamos no. Aí a gente falou assim para mim: olha, em janeiro eu vou fazer o fundamento com a Patrícia lá em São Paulo. Já decidi. Eu falei, ótimo, e que tal a gente trazer a Patrícia em janeiro? Foi aí que eu falei com você, lembra-se? Sim. E aí, essa semana passada, a Maria Ângela passou uma mensagem que surgiu uma data em dezembro. Então, assim, Isso. e a gente vai fazer perguntas sobre isso. Olha, e olha só, em dezembro a Patrícia vai estar aqui conosco, em Dourados. É ótimo. É maravilhoso. E Dourados é Mato Grosso do Sul, é isso, meninas? Isso. Ainda sei um pouco de geografia. Tá bom, geografia. É que é a parte do Pantanal também, não é? Então imagina fazer uma SOP, um fundamento, e só um fundamento, todas as pessoas que estão na disposição, que escolhem receber isso. E para as pessoas que não sabem ainda o que é o fundamento, é uma classe avançada de Access, que é de fato para nos dessolidificar
esses pontos de vista que impedem as nossas escolhas, que atravancam nossas escolhas, que sabe de que já que nós estamos falando muito de escolhas, que a gente faça escolhas conscientes. E uma coisa que me sabe, meus olhinhos brilham quando fala assim de Patrícia Stankiewicz, é que ela é uma mega escolhedora. Quando ela diz escolha, escolha, tá feito. E não importa o que se requeira, não importa qual seja a energia, ela vai. Ela faz igual. Aí ela diz, ó, se você aprecia isso em mim é porque você tem isso, agora você ainda tem medo, você ainda fica meio que se prendendo assim pra se jogar. E aí, como ela mesma fala, é só uma escolha, Alisson. É só uma escolha. Então, tipo, quando você escolher, ok, vai estar. A sua escolha vai estar feita. E muito também, como nós falamos aqui, aí existe aquele, sabe, aquele compromisso com a escolha, ou compromisso em se fazer a escolha certa. Não é? Sabe, aquele compromisso de que você não pode escolher diferente. Sim, a gente pode escolher diferente. E não está errado em algo efetivamente, de repente, não estar expandindo. E aí você, uau, ok, porque isso efetivamente não vai criar mais? E aí você entrar no espaço do que vai criar mais para todo mundo. É muito bacana a gente aprender isso, a gente exercitar isso e usar mesmo as ferramentas que são desenhadas para facilitar a nossa vida. De fato, são ferramentas para nos trazer facilidade, alegria e glória. Mas Então, alguma pergunta? quando Sim. no comecinho da live, até a minha amiga Mariolinda falou assim, ai, Suzy, hoje eu não posso perder essa live porque eu tenho dificuldades de escolher. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica na questão do julgamento, do merecimento, a gente não se acha merecedora de escolher alguma coisa diferente, né? A gente fica no julgamento do que o outro vai pensar, ah, mas se eu falar para a Feliciana que eu não vou fazer tal coisa, o que ela vai pensar de mim? Né? Porque a Ou no gente não julgamento também de que a gente não pode escolher mais. Aí Cris está perguntando que a escolha pode estar associada com o medo de. É exatamente isso, Cris, porque não tem escolha certa nem escolha errada, porque a gente fica tão viciado, o nosso vício, de fato, não sei se você já fez alguma classe de barras, o nosso, sabe, a polaridade, o vício do certo e do errado é tão forte, que a gente toma isso como real e valioso, que a gente sempre quer fazer a escolha certa. A gente sempre quer estar certo. E não existe escolha certa ou escolha errada. Existe a escolha que vai criar mais. Só que aí, por exemplo, a gente também dá um peso, um significado, uma significância ao investimento, por assim dizer, de alguma escolha. Por exemplo, você vai fazer uma classe. Ah, nossa, mas eu vou desembolsar isso aqui. Ai, não... E aí você começa a entrar nesse espaço de se fazer de errado, ou de dar valor, significância ao que você investiu, que de repente você diz, uau, tudo bem, ok, o que mais é possível aqui? Quem pode ser contribuição aqui? Que presente tem aqui? O que eu posso aprender com isso? Como eu posso ir além daqui? Parece simples? É simples. Sabe? É fazer essas perguntas, porque o universo ele é infinito e é infinito também de abundância e é infinito de possibilidades. Então, tipo, veio mil, você investiu 1.000, 2.000, enfim, quantos mil sejam, tem muito mais disponível. O negócio é que a gente quer determinar, ou que a gente também foi ensinado a, como é que eu digo? A acreditar que só é possível de uma determinada forma. Que o dinheiro só vem de uma única fonte. Outra coisa também, falando em fonte, nós não somos empoderados a saber que nós é que somos a fonte. Que a fonte da criação das nossas vidas somos nós. Que a fonte está em nós, porque a gente sempre fica colocando isso no externo, a gente sempre fica colocando isso fora de nós. E é uma coisa, por exemplo, que eu percebi, né, para mim veio muito claro isso, é a questão quando as pessoas falam em algumas outras técnicas, algumas outras ferramentas, meu eu superior, sabe? Não, eu estou dialogando com meu eu superior. Só que, tipo, oi, eu superior não existe?
é porque está fora de você, é porque a consciência está fora de você. Você vai se colocar como menos e ela como mais, ou então também uma relação em que as pessoas têm com as entidades, e aí entidade eu vou colocar qualquer coisa, eu vou colocar um santo, um deus, enfim, deuses, aquela coisa toda, que você sempre se coloca eles como superiores a você, e você sempre o pecador, você sempre o menos, você sempre aquela coisa toda. E o quanto também as pessoas que começam a acessar esse poder são feitas de erradas. Mas também isso é só um ponto de vista, sabe? E aí, tudo bem. E aí, depois a gente aprende a não resistir, a não reagir, a não alinhar, a não concordar. Porque resistência e reação está num ponto, alinhamento e concordância está em outro ponto. São os extremos. E aí, o que mais é possível além disso? É ser a pergunta, é entrar na pergunta, é fazer a pergunta. E é essa musculatura. O Gilberto está perguntando aqui, fazer a escolha certa. Eu percebo que as dificuldades de escolha vêm da aprendizagem. Nós não aprendemos a fazer escolhas, nós não nos ensinaram a fazer. Dizer assim, exatamente, Gilberto, não nos ensinaram a fazer escolha, porque imagine, pense aí, pessoas escolhedoras do que elas são capazes de fazer. Verdade, essa realidade quer que a gente escolha, quer que a gente crie a nossa vida. No caso, especificamente, eu fui ensinada a obedecer a muitas coisas, obedecer às escolhas que faziam por mim, que é exatamente, e Patrícia fala muito disso, da hierarquia, da autoridade. Ela fala Do muito disso na controle, né? classe. Como Felipe? Do controle. Porque, na realidade, Exatamente, esse outro ser é o controle exatamente que do controle. fica. Exatamente. E não à toa, numa sessão de barras, os pontos da criatividade e do controle nós corremos duas vezes. Sim. A gente corre duas vezes os pontos do controle e da criatividade, porque são pontos, de fato, muito chaves dessa realidade. Porque a gente não se dá conta de que nós criamos a nossa realidade, de que o nosso ponto de vista cria a nossa realidade, e de que nós somos seres criadores por natureza. A nossa natureza é da criação, e são as escolhas que criam. E também não nos damos conta do quanto a gente usa o controle para criar, do quanto a gente cria a partir do espaço do controle, ou então querendo controlar o que vai acontecer, que a gente sabe que o controle é uma ilusão, que a gente não cria nada. Mas alguém falou alguma coisa aqui? Eu não O consigo. Hades, Oi, meu bem. Hades, quando a gente Oi. era pequena, nossos pais diziam assim, ó, chega lá, não fica perguntando. Não é para encher as pessoas de pergunta. É feio perguntar. E hoje, com as ferramentas de Axis, a gente aprendeu que quanto mais pergunta a gente faz, mais a gente cria para a nossa vida. Então, Sim. quando a gente está de frente com uma escolha para escolher, você tem a possibilidade de escolher, fazer a pergunta: o que vai criar mais aqui? Se eu escolher A ou se eu escolher B? Aonde que eu vou ficar mais feliz? No A ou no B? Né? Porque a gente foi tão tolhido quando criança, ó, perguntar é feio, não aceita nada. E aí a gente fechou o nosso receber, né? A minha mãe falava assim, ó, não é para aceitar bolacha, alguma coisa, só se eu permitir que eles aceitam. E aí a gente vê o tanto que a gente se fechou nesse receber, né? E quando a gente recebe uma sessão de barras, a gente abre esse receber, as possibilidades parece que elas vêm e se colocam ali na nossa frente. E a leveza, né? A leveza da gente poder escolher, né, Alisson? E o bacana também é você receber de diversas pessoas. Eu, por exemplo, não tenho ponto de vista nenhum. Corre minhas barras. E é muito interessante isso, e é uma coisa. Isso aconteceu comigo no Fundamento Global, porque isso a gente também aprende que, tipo, quando você. A pessoa que tem pontos de vista semelhantes ao seu, você libera e ela libera os dela. A mesma coisa, por exemplo, se você tem questões no corpo, que você sabe que você está aplicando um MTVCS, enfim, algum outro processo corporal, mesmo as barras, você libera e a pessoa libera também. Foi muito interessante isso, e esse depoimento, que foi real e aconteceu comigo,
que no fundamento global eu troquei processos corporais com uma amiga. Eu não a conhecia, eu conhecia assim, como eu conheço vocês, de, de Zoom, dessa coisa toda, mas pessoalmente eu não a conhecia e não conhecia muito a história dela. E nós trocamos, e foi uau, sabe aquele negócio, aquele espaço que abre, e eu comecei a chorar compulsivamente, aquela coisa toda. A gente sabe que choro é liberação. E passou. Até que depois, 6 meses depois, num outro workshop de outra coisa, a gente falando, ela disse que ela aprendeu a ser grata pelo corpo dela, aquela coisa toda, que várias, por conta dela, julgaram o corpo dela e dos julgamentos dela, ela trouxe coisas para o corpo dela, lá, sabe? Algumas situações, enfim. E eu disse, uau, a mesma coisa comigo. E eu não sabia disso. Eu não tinha clareza disso. Mas nossos corpos se encontraram lá e trocamos barras e foi maravilhoso. Tanto para mim, que eu falei para ela, eu nunca recebi uma sessão dessa, quanto para ela. Então, como outra vez também, numa sessão de trocas aqui em Salvador, que eu nunca tinha recebido daquela pessoa, meu corpo pulava, eu me contorcia todo. E isso é muito bacana também, quando você não tem ponto de vista de quem vai correr as suas barras. Sabe? Só deitar na máquina e receber. Porque o quanto mais você pode receber, o quanto mais você pode liberar numa sessão de barras. Eu, de fato, eu sou muito suspeito para falar de Access, para falar de, sabe, disso tudo. Dessas, como eu falei, que eu sou meio que um piriguete de Access, por ter passado por vários facilitadores e receber de todos. Eu também, com as outras técnicas, com as outras ferramentas, recebo e recebia muito mais. Só que, atualmente, a Access é que fala mais a minha língua, é que, sabe, vai fundo. É que chega mesmo ali, no, sabe, no meu ponto. E, tipo, em algumas outras você pode até, como é que eu digo, manipular, mas manipular no sentido de ficar ali meio que, sabe, para a coisa não aparecer e tudo mais. Mas quando você está num processo de Access, ou quando você está com um facilitador que tem uma musculatura, um facilitador que está presente, ele capta energia e ele diz, você está mentindo. Então, tipo, e aí isso desarma. Sabe? Porque se de fato você está na disposição de receber mais, se você está na disposição de ir além, a mentira pesa e fica muito claro. Tudo bem, se a pessoa quiser continuar na mentira, é a escolha dela. Se a pessoa também, quando precisa escolher, sinto muita. Será, verdade, essa ansiedade é sua ou porque você está assim nessa ansiedade? Talvez, e pode piorar nesse talvez, me vem aqui agora dessa ansiedade é de ter que fazer a escolha certa. E se você não tiver que fazer a escolha certa, for apenas uma escolha para você. E se de repente, por exemplo, você, e aí eu posso dar um exemplo de uma coisa que você pode trocar, uma coisa básica, simples, você compra uma roupa. Não gostou? Vai lá e troca por outra. Se for mais cara, paga a diferença. Se for mais barata, recebe a diferença. Mas exercita fazer isso, fazer essa escolha. Tira um sábado, um final de semana para ir para brincar mesmo, brincar no shopping center. Eu vou brincar, vou fazer uma escolha. Essa escolha, como o Suzy colocou, essa escolha pequena, essa escolha, por assim dizer, sem esse compromisso de fazer a escolha certa ou de fazer a escolha errada. E aí, quando você me traz isso da ansiedade da escolha, tem muito quando a gente vai comprar um presente para outra pessoa, que é aquela, sabe, aquela necessidade de agradar ao outro. Ai, meu Deus, se o outro não gostar, isso aqui, se ficar pequeno, ai, aquela coisa. Ou então, se não for a cara do outro, mas tipo, é só uma escolha. Não tem essa questão de. E você não vai se fazer errado por isso. Então, se fazer errado porque teve esse gesto que lembrou de alguém e que quis retribuir ou quis presentear. E também tem muito aquilo que a gente também aprende na classe de barras. É um presente ou é uma obrigação? Não é por causa da obrigação que já entra no espaço do pesado. Você já perde essa questão Sim. da espontaneidade. E muito dessa ansiedade se vê porque as pessoas não querem errar. Ou, melhor dizendo, não estão na disposição de errar e de receber esse julgamento, porque a pessoa que sempre quer estar certa. Só que perceba esse desgaste energético que é para você sempre estar buscando certo, para você sempre estar ali, sempre estar enquadrado, sempre estar seguindo as regras.
é muito desgastante, é muito engessado, quando na verdade fora você pode ter uau, um mundo de possibilidades. Agora, claro, falando assim pode parecer, uau, isso é tão fácil, né? Fácil é, só se requer que você esteja comprometido com a mudança, ou comprometida com a mudança, e comprometido com esse exercício. E beleza, fez hoje, não deu, amanhã de novo, e vai. E quando você perceber, é igual a atividade física. Se você está sedentário, seu corpo vai ficar meio assim. Mas à medida que você começar a fazer, você começa andando 1 quilômetro, depois você vai para 3, depois você vai para 5, depois você vai para 10. Daqui a pouco você vai estar correndo uma maratona. Porque é tudo um Uma hábito, não é? questão questão de treino e da gente também estar disposto, né? Eu já convidei várias vezes a Mariolinda, que está colocando ali que se sente ansiosa, a vir fazer uma sessão de barras, para ela poder treinar essa questão do receber, né? Porque aí ela Sim. vai ver que muitos dos pontos de vista que ela tem vão ser dissolvidos ali, né? Nessa questão do receber, e ela vai se sentir menos ansiosa também. Sim, agora também é isso. Ela escolhe, quando ela escolher, ela vai receber, porque às vezes a gente fica também assim. E isso é bacana, aconteceu recentemente com minha irmã. Eu dei de presente uma sessão para minha irmã, você tá aqui. E depois até minha sobrinha, que é a filha dela, eu também quero. E foi muito bacana, foi muito divertido. Traga Vasco com minha sobrinha. Aí depois eu, daquela coisa, e aí minha irmã, sentiu alguma coisa? Não, não senti nada. Não mudou agora, não mudou nada. Eu digo, tudo bem. Ok, então é o ponto de vista dela. E também tem muito isso. A pessoa recebe até onde ela está na disposição de receber. Até onde ela está disposta a receber. Não adianta você também ir, tipo, ó, falando, tome aqui, é bom, beba dessa água, essa água é maravilhosa, sabe, a água da fonte da juventude eterna. A pessoa não está à disposição. E pode até ser para a gente, mas a pessoa vai beber indiferente. Então, o melhor que a gente pode ser, o melhor nesse sentido, tipo assim, o mais expansivo que nós podemos ser é esse espaço do convite, que eu também não entendia muito bem. Mas o que é isso? É você, para mim não, eu não tinha essa clareza, mas é você ser tão congruente com a energia que as pessoas vão se perguntar. Tem alguma coisa aí, tem algo de diferente aí, tem algum negocinho aí. E se ela se interessar, beleza. Se também não tocar, beleza também. E vida que segue. Tá tudo certo. Exatamente. Mas algumas perguntas, daqui a pouco vai terminar nosso tempo, né? Sim. Porque agora o Instagram, ele liberou um pouquinho mais do que 1 hora. Já passou um pouquinho de 1 hora e ele ainda não cortou. Ah, Então, é por isso Thales, por isso que eu perguntei. Sim. conta para os nossos amigos que estão aqui o que você tem de novidade, o seu canal ali no Instagram, Então, esse convida canal é as pessoas novo. para Esse seguir. canal, esse meu canal é novo, Alisson.Marques. E foi muito assim também. Sabe aquela disposição de perder tudo para ter tudo? Foi bem isso, porque na minha outra conta, que era minha conta pessoal, e voltou a ser minha conta pessoal, eu tinha 1.000 e poucos seguidores, tenho ainda 1.000 e poucos seguidores, aquela coisa toda. Tem família, tem amigos, aquela coisa toda. Mas, tipo, e como eu sou essa pessoa, sabe, expansiva, aquela coisa toda, e às vezes eu ia pro errado de mim, sabe? Às vezes eu ia. Tem uma coisa também bacana que eu me percebi é que nesse espaço de expansão, as pessoas que entram pela minha vida ou que passam por mim, elas entram no espaço e saem em outro. Nem que seja no encontro, no abraço, enfim, em algum momento. Ou muitas vezes eu recebo depoimentos, tipo, ah, isso é aquilo que você me falou, e às vezes eu nem lembro, porque para mim é tão natural sabe? Essas possibilidades, enxergar, visualizar as possibilidades, que eu disse, uau. E eu também não acreditava que era possível transformar isso num negócio. Melhor dizendo, eu não acreditava na possibilidade de que eu era o meu negócio. Porque eu tinha comprado muito o ponto de vista dessa realidade. O ponto de vista, acima de tudo, também da minha família.
E a minha primeira formação, minha formação acadêmica, por assim dizer, é em direito. Eu sou advogado de formação. Minha família é de servidores públicos. Então, vem muito aquela coisa do ponto de estabilidade, vem muito aquela coisa da estabilidade. E eu comprava muitos pontos de vista também da minha família, tipo, do que é ser um profissional liberal, da dificuldade disso, sabe, daquela coisa toda de matar um leão por dia e tudo mais. Hoje eu estou servidor público, mas eu não sou servidor público de carreira. E também essa cobrança. Tanto que para mim não é divertido, não um pouco estudar para concurso. Tem umas coisas aqui, mas não é. Quando foi divertido estudar para o OAB, foi divertido fazer em OAB, dar continuidade a isso, dar continuidade aos estudos. Agora não está mais tão divertido assim. Eu tô, não vou mentir, estou achando direito um saco. E aí, porque direito é muito forma e estrutura, e é isso que eu também estou me perguntando. E aproveitando, falando um pouco do Nupur, que foi a pergunta que a Patrícia fez ontem, não é? Na facilitação. Que fez com que você escolhesse o que você escolheu. E eu venho me perguntando isso, sabe? A serviço de quem eu estava quando eu escolhi o direito. Quando eu escolhi seguir o direito. E sabe, até como eu falo, a gente sabe, o direito não é instrumento de transformação social. Ou melhor dizendo, na linguagem aqui de Access, o direito não é instrumento de empoderamento. Não é. Ele não vai empoderar as pessoas. Muito pelo contrário. Ele é sempre pautado no certo ou no errado. Porque ou você está dentro da lei, ou você é um fora da lei. Se você está dentro da lei, você é um cidadão de bem. Se você está fora da lei, você é o errado, você é o menos. Então ele sempre vai para essa polaridade. E ele é todo estruturado nisso. E eu achava isso lindo. Não vou mentir. Eu achava assim, uau. Até por conta dessa minha facilidade, a argumentação, dessa coisa toda da minha mente, né? Me pensa, enfim, é programada para isso. E eu fui me perguntando. E aí eu comecei, de fato, quando eu conheci essas técnicas, quando eu conheci tudo isso, foi no momento que eu estava muito contente, foi no momento que eu criei. E é muito interessante falar disso, meninas, porque, por exemplo, no fundo, eu não tinha clareza, mas eu sabia que eu que tinha criado tudo aquilo. Tanto que as pessoas falavam, nossa, você tá assim, você tá assada. Ai, Deus, onde é que tá Deus? E eu dizia, coloquem Deus fora dessa, Deus não tem nada a ver com isso. Eu não sei como eu entrei nesse labirinto. Eu não sei como eu me coloquei nesse labirinto. É claro que hoje eu tenho clareza. As agendas ocultas, não é? Todas aquelas inconsciências me levaram a fazer aquelas escolhas inconscientes. Hoje eu não me faço mais de errado. Eu digo, ok, o que mais é possível aqui? Que ferramenta eu posso utilizar aqui? Como é que eu posso ir além disso aqui? E aí foi quando as primeiras ferramentas vieram, eu comecei a usar, porque eu era super cético em relação a isso. As ferramentas que eu mais Ai, ó, eu não vou mentir, eu achava um saco. Ah, povo. Eu tinha muito ponto de vista sobre ser terapeuta, muito ponto de vista que terapia não dava dinheiro, muito ponto de vista para botar um jaleco, ou então você ser mestre, você tinha que ser, ai, a ciência, aquela coisa toda. Isso muito que a gente sabe que não é nosso, é muito dessa realidade que a gente vai comprando, que a gente vai trazendo. E aí eu entrei nesse caos, minha vida foi um caos, e aí a primeira ferramenta que veio foi o Reiki. E eu sou muito grato, até essa semana também tive uma live com minha mestre Reiki, nós somos amigos, é, porque foi aquela que naquele momento me deu a estrutura, me deu a base para que eu fosse adiante. E foi inclusive através do Reiki que a Access chegou em minha vida. Não só o Reiki, mas outras ferramentas. Porque a gente sabe, as pessoas que estão nesse universo holístico, por assim dizer, nunca tem uma ferramenta só, ela sempre tem várias ferramentas, não é? Sempre tem um pool, por assim dizer, um conjunto de ferramentas que ela vai utilizar. Um Sim. oráculo, que eu acreditava que era uma das ferramentas, por assim dizer, o tarô, até então, as duas ferramentas que eu era mais aberto para receber era a astrologia e o tarô. Então, aquilo para mim. Só que hoje eu também tenho uma outra percepção a respeito do tarô, por assim dizer. Que eu sou um oraculista, eu gosto dessa coisa toda, só que
não é aquele tarô divinatório, aquele tarô que determina, porque a gente sabe que é o nosso ponto de vista que cria a nossa realidade, que não tem nada fixo, que não existe nada imutável. A mudança é a constância. Então, é muito mais para uma percepção, uma leitura energética daquele momento. É mais um instrumento de apoio, e as cartas não mentem. Então, de como é que está a energia, aquela coisa toda, né? Para dar uma certificação, por assim dizer. E a partir dali, o que, é que a pessoa pode fazer para escolher diferente? Quais são as escolhas diferentes que podem se apresentar a partir dali? Então, essas eram as ferramentas que eu acreditava, enfim, que para mim faziam sentido. O restante para mim era tudo balela. O restante para mim não viesse me dizer para ficar. Eu achava um saco meditação, eu achava um saco tudo isso. Eu achava o ó, tudo isso. Tá? Para mim era coisa rara e boa ficar na praia ali, enfim. Mas aí veio, e eu fui me abrindo, e eu fui. Conheci outras pessoas que tinham essas ferramentas, aquela coisa toda, e eu fui agregando essas ferramentas. No momento era para mim, eu não pensava em atender, eu não pensava em facilitar, eu não se passava pela minha cabeça isso, fazer essa migração de. Não, não se passava pela minha cabeça essa possibilidade que isso fosse possível. E aí, até que eu cheguei em Access, por conta também do Reiki, porque um estava se formando, e eu fui da primeira, vocês conhecem, Cássio Guimarães, que Sim! hoje ele dá muitos workshops, então eu fui da primeira turma de Cássio. A minha primeira turma, eu conheci Cássio através do Reiki, e também tem outro também que é muito amigo meu, que é o Iago. E foi Também muito, conheceu. e foi muito assim, sabe, esse efeito bola de neve. Eu conheci os meninos por conta do Reiki, porque na verdade uma outra amiga minha que fez Reiki comigo, a caminhada do Reiki do mestrado, eu conheci os meninos de outras caminhadas também, foi ali que eu conheci, e aí que apresentou, tem essa ferramenta aqui, é uma ferramenta nova, não sei o que, vamos. Eu também sou muito, vamos. E aí, como eu disse, né, esse meu amigo, eu sou experimentativo. E aí, eu fui da primeira turma de Cássio, primeira classe de barras que ele deu aqui em Salvador, eu estava. E Iago também estava, e nós experimentamos, uau, esses outros amigos também estavam, e é muito interessante perceber, e isso que tem a ver com a nossa live aqui, com a nossa live de escolhas. E aí Cássio escolheu, Iago também, quando fez a primeira turma, Iago disse, aqui tem um negócio, aqui tem um tchan, aqui tem uma coisa que eu nunca experimentei antes. E aí, Iago disse, amigo, me escolhi tornar facilitador. Vamos, você aceita ser meu host e vamos montar uma classe? Vamos. E aí eu montei a classe para ele. Convidei pessoas, meu irmão, minha cunhada e outras pessoas que eu conhecia de outras técnicas e montamos a primeira classe de água. Até que ele me convidou e disse, amigo, como você me sabe, foi contribuição para montar essa classe, eu vou lhe dar essa classe. Eu disse, uau, recebo de presente. Recebo. Porque de fato foi uma classe dele que bombou. Eu acho que deu mais de 20 pessoas, mais de 20 praticantes, aquela coisa toda. E aí, uma dessas pessoas que eu levei, que eu convidei e tudo mais, para a turma, que também se tornou facilitadora depois, ela me convidou. E ela disse assim, Alisson, também gratidão e aquela coisa toda, eu vou dar minha primeira classe, eu gostaria que você estivesse na minha primeira classe, e eu, também é um presente para você. Eu digo, uau, esse negócio está me chamando. E foi assim que eu me tornei um facilitador. E foi assim que eu me tornei um facilitador de barras, porque veio para mim com toda facilidade, alegria e glória. E como eu falei, sabe, desse mantra. Uma coisa também que eu gosto bastante em Access é que Access nunca vai fazer você de errado. Ele só vai me dizer, ó, você está na anticonsciência, você está na inconsciência, ou você está se fazendo de idiota. Porque você. Mas tudo bem. O fato de chegar para você, você está se fazendo de idiota, é só um fato. Sabe? Não é para dizer, você agora vai rezar 109, 108 vezes ali, eu sou idiota. Não. Mas é dizer, acesse isso, perceba que você pode ir além disso. Sabe? Perceba que você tem uma escolha diferente. E chegou assim. E aí, quando eu fui
percebendo essas outras ferramentas, percebendo tudo isso, ok, que eu fui incorporando, e o pessoal ficou meio assim, porque a transformação, de fato, a mudança, de fato, é dinâmica. E foi quando... E para mim também contou muito quando eu vi, eu percebi mesmo, acompanhando essas histórias, né? Porque quando a gente entra logo em uma coisa, uma ferramenta, a gente fica ávido de receber, de receber, de receber, de ver aqui, vai ali, vai aqui, vai ali, vai aqui. Como eu falei, né? Eu sou um periguete. Então, tem esse facilitador, deixa eu ouvir. Tudo no YouTube. Tem esse. E não sei o quê. E aí eu fui. E hoje eu percebo a beleza disso, porque cada um tem seu borogodó, cada um tem aquilo que sabe, faz de uma forma majestal e porque é a essência da pessoa, é a pessoa. E aí que eu disse, e aí eu fui conhecendo as histórias. As pessoas foram contando as histórias de transformação nas suas vidas. O ponto em que elas estavam, o ponto onde elas chegaram e tudo isso usando as ferramentas de Access. E o que mais me encantou é que não foi apenas uma ou duas, para mais de meia dúzia. E Patrícia é uma dessas pessoas, não é? Então, tanto assim, quando surgiu a oportunidade de integrar a equipe dela, que eu fiz pergunta, eu não tenho nada a perder, eu vou me candidatar. E aí depois ela disse, Alisson, fez, sabe? Foi leve, foi expansivo, foi beleza, ok, e fomos, estamos. E aí, mas a história dela também, que eu digo, uau, que pessoa, sabe? Que ser, que pessoa escolhedora é ela. E do ponto onde ela estava, o ponto onde ela está hoje, muito quanto ela cria, o quanto ela é criadora, e ela, o quanto ela cria para o reino de nós, porque ela está sempre incluindo todo mundo nas criações dela, em todas as possibilidades. Uau, gente, o que mais é possível? E vindo também as outras pessoas que vários facilitadores que estavam em espaços de depressão, que estavam em espaços onde a vida não funcionava, estavam naquela postura, e que hoje estão. Quando eu comecei a acompanhar isso, eu disse, eu escolho isso para minha vida. Eu escolho. E claro, para mim é muito exercício, Patrícia fala muito disso, se você não está na escolha de receber ainda julgamento. Você ainda não está nessa vulnerabilidade, que é algo para mim que ainda pesa. E aí, quando eu escolhi fazer esse novo Instagram, foi bem, né? Sabe nisso? Foi depois do Binho Negócios, mas que já tinha sido plantado lá a sementinha. E aí eu fui para outras mentorias, porque a minha visão era, tipo, eu não quero abrir um novo Instagram, não quero começar do zero, eu quero aproveitar o que eu já tenho. Só que, tipo, o que eu já é muito isso também do ponto de referência. Eu estava com um ponto de vista fixo de que eu podia aproveitar tudo que eu tinha feito até então. Todas essas pessoas que já me acompanhavam, aquela coisa toda, e eu não estava na disposição de abrir mão de ter tudo para ter tudo. Eu disse, quer saber? Sim. Eu vou fazer. Porque, inclusive, até quando veio o resultado da mentoria, eu disse, para você é muito melhor você começar do zero e você já imprimir isso, você já comunicar essa sua ferramenta, essa sua possibilidade. E isso, de fato, é um negócio de você se apresentar dessa forma. Então, foi assim que eu, de fato, eu digo, tá bom, eu nada a perder, vou fazer isso. E aí eu criei esse novo Instagram, que para mim também, eu vou dizer, não é desafiador, porque a gente sabe que não é um desafio, mas o meu compromisso, por assim dizer, o meu comprometimento é estar alimentando, sabe, é fazer tudo isso, é fazer esse dever de casa, sabe, do todo dia, de fazer essas postagens e de dar essa vazão, de dar essa alimentação, porque se a gente se permitir deixar, essa realidade vai nos levando. E também tem uma coisa muito bacana em relação a Access, e aí até estava comentando com o Iaco, porque nós trocamos muitas figurinhas, veio um banner de uma técnica, estava todo mundo assim. Todos os facilitadores. E aí eu disse, amiga, olha para isso. Ô, Mônica, um beijo, amor. E aí eu brinquei com ele, porque, amigo, em Access, você não veria todos os facilitadores. Você veria um assim, um assado, um assado, um assim, um assado. E isso é muito bacana, porque isso é celebrar o ser único que cada um é. É celebrar a energia única que cada pessoa é. E o Pinhu nos traz muito isso. Tanto sim que quando eu comecei a trabalhar com Patrícia foi na promoção das classes do Binho.
E foi o que me chamou a atenção, porque eu fui muito feito de errado. Eu me fazia muito de errado, sabe? Eu sempre ia para o erro de mim. Eu sempre ia, e eu sempre comprava isso. E é sempre como as pessoas diziam, Alisson, menos. Não, vai para cá. Não, vai para lá. Não, não sei o quê. Não, PVP. Sabe? Eu sempre ficava nisso. Tá que esse domingo agora começa a nossa terceira temporada. Nós E vamos aí, participar. eu ainda até ir antes do Saindo das Dívidas com Alegria, que vai ser É, casadinho. esse E é o aí, livro do Denrir, que é Sendo Você Mudando o Mundo. E é esse livro que faz com que a gente faça as escolhas por nós mesmos, né? A gente seja a gente. E onde a gente consegue entender que a gente não precisa se fazer de errado, né? Tudo isso que o Halisson colocou aqui é um clube muito lindo que a Patrícia oferece para todas as pessoas. isso, e ela também é facilitadora Big Nu, porque foi isso que ela percebeu. E Patrícia também era muito feita de errada, não é? Quando ela saiu desse espaço, ela percebeu, não, essa é a energia de contribuição que eu sou. Eu posso ser para esse planeta, eu estou aqui para isso, eu estou aqui, sabe? É isso que faz minhas moléculas vibrarem, faz minhas moléculas se expandirem. O que eu não entendi o que você falou aqui hoje, isso nem parece que foi você. Fala um pouquinho mais aí, por favor. Sabe? Então, eu era muito. Ou então, tipo, fale baixo, ria menos, fecha os dentes. Não sei o quê. Não fala com as mãos. E você mantém assim, e se mantém assado. Ou então, como eu vi também porque eu sou muito, uau, eu sou muito expansiva, e isso desde criança. Eu adorava, sim, que se fazia errado. Eu adorava, eu sempre gostei muito de coisa colorida, eu sempre gostei muito de coisa que chamava atenção, e eu ficava assim, sabe, meus olhos. Eu gostava muito de Natal, porque Natal tinha aquelas luzes coloridas, aquela coisa toda, tinha, sabe, a decoração de Natal, e minha mãe conta a história que quando eu via qualquer luzinha colorida para mim era Natal. Porque eu gostava muito, por exemplo, desde criança, um artista que eu sempre gostava, eu sempre gostei foi Ney Matogrosso, porque quando ele aparecia, é um acontecimento, sabe? Sim, Ele acontecia, cheio de paetê, cheio de brilho, aquela coisa. Eu ficava, gente, uau! E aí, quando eu vou me lembrar, tem uma capa dele de um LP que ele estava com a flor, ele estava de batom, e aí que tipo assim, e criança não tem isso. Eu me lembrava de eu criança e tipo, não, menino não pode usar isso. Aí eu me perguntava, sim, mas por que ele pode e eu não posso? Não, porque ele é artista. Eu digo, não, então eu quero ser artista para fazer isso. Porque, sabe, é exatamente isso, dizendo, não, você não pode ser quem você é. E isso é muito doloroso. É como no livro do Binho, que fala que você fica se partindo, você fica se recortando para caber na expectativa do outro. E isso não funciona. Porque um vai dizer assim, outro vai dizer assado, outro vai dizer assado, outro vai dizer. Só que também é bacana, e a Yaxis traz isso para eu ser controlado por outros. Exatamente, eu era muito disso. Eu era muito Moniquinha, de entregar o meu poder pessoal como se eu entregasse também. Eu sou um merda, eu não sei fazer nada. Eu só sei fazer a coisa errada. Eu só faço. Toma aqui. Era assim que eu fazia. Era assim. Eu fazia, tipo assim, tinha. Ainda tenho, nós somos amigos, mas hoje ele já percebeu a minha energia mudou muito depois de Access, que era, tipo assim, meu amigo e irmão, e aí, por conta dessa proximidade, que eu validava ele. Sabe? Tipo assim, eu validava os pontos de vista dele. E ele dizia, não, eu sou merda, eu não sou, não, toma aqui. Vai, resolve isso aqui pra mim. Ou não, o que é que você acha disso daqui? Eu sempre perguntava, até que foi em Axis, e eu sou também muito grato a mim por escolher os facilitadores que eu escolhi, os facilitadores que eu escolho, que eles chegaram para mim e disseram, cara, olha para você, você é muito mais do que você acha que você é. A sua energia vibra muito mais. Eu disse, uau, as pessoas não estão aqui, não estão me fazendo de erradas, sabe? As pessoas aqui não estão me dizendo para eu ser menos, muito pelo contrário, é
você. Mais bonito, né? Ô, amiga, facelift! A gente vai aplicando os processos. Deb, bem-vinda! Deb fez mentoria comigo. Deb, nossa live. Agora eu vou convidar também. Vocês me convidaram, eu estou convidando aqui. E Deb tem uma coisa muito bacana que ela trabalha com flamencoterapia, que flamenco é a vida dela, que faz ela vibrar, e ela percebeu como é que o flamenco pode ser contribuição para as outras pessoas. E que a gente vem falando muito aqui de julgamento com o corpo, dessa coisa toda, de sair desse espaço do errado, sair desse espaço de se fazer de errado. Então, quando essas pessoas disseram, você é esse convite, você pode ser esse convite, você pode ser essa contribuição com o seu sorriso, com essa sua energia, com isso que efetivamente você é, e isso não está errado. Uau! Sabe? Ou então, por exemplo, e aí quando a gente também fala que a comparação, o comparativo, sempre vai nos levar para o espaço do menos, é que, por exemplo, esse amigo, que foi inclusive quem me indicou reiki, aquela coisa toda, e aí eu comecei muito mais por indicação sabe, buscando também a validação, e é diferente. Quando ele aplicava reiki, era muito aquela coisa. Eu já sempre fui muito zureta, então, para mim, nossa ação, beleza. Então, quando eu aprendi a aplicar reiki com cristal, eu programava o cristal e vai, meu filho. Só que aí, eu botava e vá, faça o seu trabalho. E aí, quando eu fazia isso, você sabe? Nossa, você não tem paciência, você não sei o quê. Nananana. Aí eu. Isso Quando não aí vai eu aprendi. funcionar. Outra não é que vai funcionar, você não é amoroso, você não sei o quê. E quando eu entrei em Axis, de fato, eu acho, sabe? E aí que eu disse, não, que diz? Cada corpo é um corpo, cada pessoa é uma pessoa. E cada pessoa recebe na medida do que ela está na disposição de receber, porque não tem certo nem errado. Então, tipo, você pode Sim, fazer um processo e levar 2 horas, você pode aplicar um processo e levar 5 minutos, você pode aplicar o processo e levar 1 minuto. E o corpo pode nem querer um processo. Isso é muito bacana. E aí, falando do Fundamento Global, tem uma história que quando eu voltei do Fundamento Global, agora tem essa ferramenta, agora tem isso. E aí, numa formação que eu estou terminando agora, e isso, tudo que tinha ter um protocolo, exatamente, mano, que é com regra, aquela coisa toda, né? E o cor, você não pode usar preto, e é aquele negócio todo, e aí você chama toda, a gente sabe, da equipe de trabalho, mas até eu estava ontem comentando com minha amiga, tipo, hoje minha relação com as entidades é outra, minha relação é, sabe, pam pam ali, não tem aquela, tipo, beleza, quem tá aqui, quem quer se facilitar, mas também minha contribuição, vamos lá. E aí, é uma formação que eu estou terminando, que eu estou concluindo com a formação em constelação, que também foi outra formação que veio para mim com total facilidade. Não pode comer, por exemplo, do reiki, não pode comer carne. Você passou pela iniciação do reiki, 21 dias de purificação. Você não pode ingerir bebida alcoólica. Você não pode comer carne vermelha. E você não pode ter relação. 21 dias fazendo o arcanjo Miguel. Só que, tipo, quando é com a Access, você sabe, meu filho, é o seguinte, você viu ali, faça a pergunta, corpo, e aí, é verdade? Vai expandir, vai me trazer dinheiro, a pessoa vai ser grata, eu vou ser feliz, beleza, vai ser... Vai, não tem essa. Claro, por exemplo, não recomenda drogas, porque drogas nos levam para inconsciência ou até para anticonsciência. E o que a gente busca em Access é ter mais consciência, estar mais presente. Não é? O Access tem muito poucos não pode. Os não pode são muito claros. O que eu gosto também é essa clareza. Traz muito isso, por isso, pronto, ponto. Não vai ficar aqui, não, aquela coisa toda. vamos ficar contando história. Mas É, pode matar. Mas pode matar agamentos? Pode! A gente também, quando avança, aprende a usar a energia da morte. Que para muitos também é um tabu. Não, você tem que desejar o bem de
todo. Aquela coisa. Amar todo Sendo que, mundo. sendo que a Às energia da morte, como, Suzy? vezes, o maior ato de amor teu é dar um nome para a pessoa. E aí, então, que as pessoas não sabem o que é, mas, tipo assim, a energia da morte. A energia da morte é uma energia de criação. É uma energia. Sim, E tudo é criação. É porque a gente tem tanto ponto de vista a respeito da morte, não é? E tem uma outra também que a gente aprende lá no fundamento, que é uma sequência que, tipo assim, fica inteligente ou morra, cara. Ou você fica inteligente, ou você morre. Por favor, contribua aqui com o meu trabalho. Pare de ficar. Bem-vindo, Ed. Aí o Ed estava comigo, eu estou aqui falando de Axis e você estava comigo na primeira classe com Cassi. E aí, é tipo, sabe, faço meu trabalho, não fique aqui me atrapalhando, porque meu compromisso não é com isso, sabe, com isso. Meu compromisso é com a energia, meu compromisso é com a consciência, é com o que vai criar mais. E aí, falando disso, então, tinha muito aquilo, e eu me comparava muito. Por aí, já me comparei com você, o Ed, tá? Vou abrir aqui o coração, já que você está aqui presente. O Ed é um amigo, é um psicólogo, ele também é terapeuta integrativo. Eu dizia, não, porque o Ed faz assim, gente? O que é que ele tem que eu não tenho? A gente também fez o curso de baralho cigano juntos. Então, tipo assim, ai, porque não, porque ele tem essa. E o Ed também ele tem uma percepção muito, uma comunhão muito grande com a equipe de trabalho dele. A equipe de trabalho dele, sabe? Assim como eu estou conversando com vocês, é como ele conversa com a equipe de trabalho dele. E eu ficava tipo, gente, por que comigo não é assim? Porque, sabe, ele tem essa facilidade. Eu ficava buscando o erro de mim. O que é que tem de errado comigo? O que é que tem? E não tem nada de errado comigo. É apenas uma percepção. É apenas a minha forma de, sabe, de me comunicar, de me expressar, de perceber que é diferente, como é diferente para todo mundo. Agora, e a assim como uma ferramenta de fato que me. escolha. Exatamente, a ferramenta que de fato me trouxe essa clareza, me trouxe para esse espaço, foi a Access. Foi a Access que falou: meu filho, não tem nada de errado com você. Apenas fique presente a quem você está servindo. Se você está a serviço da consciência, da anticonsciência ou da inconsciência, não é? Então, tipo, opa, porque muitas vezes também não nos enganemos. A gente ainda não tem muito essa clareza de perceber quando a gente está na consciência ou na inconsciência. Às vezes, muito, até também fica ali reproduzindo também para não se fazer pergunta ou também para se fazer meio que idiota, né? Quero ficar aqui, quero ficar no meu confortável, eu quero ficar no meu conforto. E a gente sabe que esse lugar do conforto é um lugar que não vai criar mais. É um lugar que não cria mais para ninguém, porque sempre vai levar você para mais do mesmo. Então, quando, sabe? E aí, voltando a falar da história do fundamento global, quando eu voltei, uma amiga minha dessa técnica, que a gente está concluindo agora a formação, nossos encontros são mensagens aos finais de semana. Então, ela tinha queimado a mão. Aí tinha ficado uma bolha, aquela coisa toda. Eu, ai, amiga, você permite que eu aplique esse processo? Não sei o que ela. Sim, aí eu fui. E aí, quando eu coloquei que eu comecei a. Luiz! Bem-vindo, meu amigo. Quando eu coloquei no lugar da queimadura, foi uma queimadura de segundo grau, e comecei a aplicar MTV SS, o povo dela disse: não quero. Hã? Ah, eu disse: tudo bem, ok. E aí eu comecei a fazer pergunta. Pergunta de qual processo ou qual ferramenta ali seria a contribuição para ela, e veio o reiki xamânico, porque ela é dessa linha do xamânica, aquela coisa toda. E aí eu apliquei, porque eu também tenho conhecimento dessa técnica. Massinha aqui, muito bem-vinda. Márcia foi minha mestre Reiki. E eu estava com ela na terça-feira, agora eu estou aqui com as meninas falando um pouco de Access. Bem-vinda, meu bem. É, e aí eu apliquei o reiki xamânico nela. Uau! O corpo dela super aceitou, super recebeu. No dia seguinte já estava ok. Então tem muito disso, sabe? Desse nosso ponto de vista do que é bom para o outro, sendo que o outro sabe o que é bom para ele. O corpo, um beijo, meu bem, o corpo do outro sabe o que é melhor para ele. Então,
não ia adiantar eu falar para ela que eu estava com uma ferramenta ultra mega master blaster avançada, aquela coisa toda, se o corpo dela se satisfazia com algo que era mais, como é que eu posso dizer? Ah, Familiar. isso, mais familiar para ele. E que surtiu super efeito. Então a gente também tem isso, a gente também tem dessas coisas. E isso foi, estar nesse espaço hoje foi me educando, sabe? E em que sentido de educação? Como Patrícia fala também. Não facilite o outro se o outro não lhe pedir. Porque às vezes a pessoa vem fazer uma pergunta e você vai com. Verdade isso, verdade aquilo. Eu não vou mentir. Logo no começo eu estava nesse espaço, hoje mais não. Mas também porque também não é gentil você dar para o outro mais do que o outro pode receber. Você termina sufocando o outro. Então, não é bacana fazer isso. Só que até eu também entrar nesse espaço, até eu também perceber isso, sabe? Até também quando hoje eu vou pedir as facilitações, ou quando eu peço facilitação, eu baixo total barreira para receber o que vem, da forma, da forma que vem, porque de fato é o que a contribuição que está ali naquele momento. É claro que depois a gente percebe quando a pessoa está querendo lhe impor um ponto de vista, porque tem desses também, ou quando a pessoa de fato está na disposição de facilitar, na disposição de. E o que é facilitar? É abrir um espaço para que você possa perceber o que é que você está escolhendo, o que é que você está criando, sem lhe fazer de certo, sem lhe fazer de errado, porque é apenas uma consciência, é apenas uma presença ali energética. E para um facilitador fazer isso, claro, temos mais de 100 facilitadores no Brasil, enfim, aquela coisa toda, o Brasil tem um boom, mas sabe, você fazer essa pergunta, você e vai chegar esse espaço e vai chegar nisso. Então, de você encontrar o facilitador que ressoe com você naquele momento, que ressoe com você naquilo que de fato você está buscando. Tem uns que vão mais profundo. Por exemplo, eu sou fã de Patrícia porque ela é profunda, entendeu? Ela vai no ponto. Eu Nós gosto. temos que falar Eu, também, né, Rafa? Que nós também eu somos super gosto. bons. Sabe? Eu gosto. É algo que eu sempre gostei. De pessoas que olhem nos olhos, de pessoas que metam o dedo na ferida. Eu nunca me importei com isso. Agora tem pessoas que ficam. Tá doendo. Então, também tá tudo certo. É o perfil daquela pessoa. É o perfil que vai. Daquela pessoa que vai ficar ali na superficialidade, daquela pessoa que vai ficar. Que não vai se aprofundar. E ok também, quando ela escolher diferente, quando ela se der conta de que ela pode sim escolher diferente, de que ela pode criar a vida dela a partir de um outro momento, a partir de um outro espaço, tudo certo. Ela vai fazer isso. E nós aqui, para nós aqui, cabe sermos esse espaço desse convite. Para dizer, ok, vem. E também foi o que a Patrícia já falou, não é você reduzir o seu passo para que o outro possa lhe acompanhar. Mas é você dizer para o outro, venha, sabe? Eu posso estender minha mão para você, para dizer venha. Eu não vou descer. E isso, às vezes, pode até ser interpretado, ai, você é egoísta, ai, você é egocêntrico, ai, não sei o quê. Como muitas vezes eu já ouvi isso. Ai, você é muito você, você é muito não sei o quê, ai, nananã. Só que eu já, ok, sabe? Tipo, e eu tenho essa clareza, eu não vou me reduzir, eu não vou me diminuir para caber mais na concepção de ninguém. Quer vir? Vem. Não quer? Também tá tudo certo. Eu vejo você, eu... Oi. Nós queremos agradecer a sua disposição, a sua escolha de vir aqui conversar com a gente no Espaço Luz e Consciência, de falar um pouco das escolhas, de contar essa sua trajetória linda, de trazer essa baianesa aqui para o nosso estado, que a gente fala porta, porteira, trazer esse sotaque lindo. Eu tento, não vou mentir. Às vezes eu tento, mas não consigo. Então, assim, ó, a Não sai nossa eterna porta.
Até que agora saiu, mas é um sacrifício. De trazer toda esse seu jeito carinhoso de conversar com a gente, de conversar com os nossos amigos aqui que ficaram na live, né? Gratidão A a vocês Feliciana também, a todo mundo que passou por aqui, que acompanhou, porque de fato, quase 11 horas da noite, não é? Se encerrando já para o final do dia, as pessoas ficaram aqui, então muita gratidão mesmo a vocês meninas, ao convite carinhoso mesmo, a me receberem carinhosamente aqui no espaço de vocês, a cederem também essa generosidade, né? a, 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 esse espaço mesmo de recepção, de acolhimento, da gente trocar ideias e da gente poder ir além. E a gente se encontra por aí. Se Deus quiser. E assim, eu estou tão feliz com o Instagram que a gente já está aqui quase 2 horas e não caiu ainda. Nossa! Aí você já está encerrando, porque por isso que eu perguntei, porque eu já gosto de falar. Então, se me deixar, eu vou falando. Hudson, gratidão realmente. É uma alegria estar com você e você traz muita alegria para gente. Ai, que ótimo. Essa sua facilidade. Que bom, né? Facilidade, alegria e glória. Facilidade, essa sua comunicação enche a gente de Que alegria. bacana. Que bacana. Que a gente possa ter mais disso, mais vezes. Com Então, um certeza. beijo. Que quiser também conversar com a gente vai nas suas lives também. Ótimo, farei isso. Farei sim. Deixa eu só Então, me organizar um pouco aqui no meu caos criativo para retribuir. Para você vir aqui fazer o fundamento com a gente, viu? Criar, e aí você entra nesse espaço dessa criação, criar essa possibilidade. Aliás, a possibilidade já está aí, só preciso atualizar. Tomar vergonha na cara e atualizar. querido, gratidão pela sua participação também. na nossa live. Um grande beijo para você e em breve a gente se vê nos Até cursos mais, da gratidão a todos que passaram por aqui também. Um beijo. Beijo para todos os nossos amigos que vieram na nossa live. Gente, obrigada. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau.